Alguns de vocês devem conhecer o personagem Yoshigaki Kira, vilão da parte 4 de JoJo's Bizarre Adventure. E no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco a respeito dele. Esse vídeo, em certa medida, encerra o ciclo, por assim dizer, ou esses vídeos que abordam o vício em conteúdo adulto. Deixa eu vir mais para cá para centralizar mais, para que possamos dar prosseguimento a outras questões. Então se inscrevam no canal, deixem o like, comentem. Recentemente eu participei de uma live no Mangetnon abordando esse tema com os meus grandes amigos e irmãos Matheus Tiburcio e Elian. E antes de nós abordarmos o tema do vídeo, tem algumas coisas que eu quero trazer para vocês. Sim, esse é o último vídeo no qual nós iremos tratar deste tema social. Alguém pode se perguntar aqui, por que não fazer mais vídeos a respeito disso? E a questão é muito simples. Porque esse não é o canal que trata desse tema. E, além disso, tratar deste tema com uma certa obstinação não é algo bom. Não é algo bom nem para o público, minha mão tá suada que tá calor, nem para mim. Na medida em que você produz um conteúdo através da internet, algumas coisas ocorrem a certos acordos tácitos, velados, que são estabelecidos. Mas isso se dá em qualquer outra dimensão social. E um desses acordos é uma responsabilidade que você tem com o seu público em cultivá-lo, estabelecer limites e deixar certas coisas claras. Então, na medida em que eu comunico certas coisas, eu vou deixando de maneira implícita o que as pessoas vão encontrar neste canal. E eu tenho que deixar claro que elas não vão encontrar panaceias, soluções práticas e supostamente muito efetivas para resolver problemas pessoais. O que pode ocorrer é nós pegarmos uma questão contemporânea que se apresenta como problema e usá-la como pano de fundo para abordar certas questões concernentes ao simbolismo e à metafísica. Por exemplo, eu fiz um vídeo um tanto improvisado recentemente sobre TDAH e alguém colocou o seguinte comentário: quando eu faria um vídeo sobre o simbolismo do autismo? Por quê? Porque essa pessoa pressupõe que existe uma cadeia lógica entre esses temas. Porque existe essa noção comum de que esses temas estão interligados. Mas a questão é, eu não sei nada a respeito de autismo. Eu não tenho interesse no tema. Eu nunca cheguei nem perto de ler algo. As experiências que eu tenho são minhas experiências pessoais e com alunos que eu tive, crianças, que sofrem dessa neurodivergência. E a única coisa que eu tenho a dizer é que é algo horrível. Até falando pessoalmente. Não é algo bom. Por isso que eu tenho tanta raiva de quem romantiza ou brinca com isso. É um problema. Você precisar de médicos, de psiquiatras e, em alguns casos, de remédios, não é porque a coisa ela é boa. Ela não confere certas vantagens. Pode conferir vantagens em detrimento de uma série de desvantagens que se sobrepõem. Então, veja, essa pessoa, esse espectador, ele entendeu que se eu gravei tal vídeo, consequentemente, eu posso ou irei falar do tema que ele sugere. Mas não é isso que ocorre. Inclusive, no vídeo eu deixo bem claro que eu estava fazendo algumas pesquisas recentes que me trouxeram ao tema do TDAH. Não sou um especialista.
Foi algo que apareceu, não tenho muito a falar. Por isso que é uma questão pontual de uma pesquisa mais ampla que eu estou desenvolvendo dentro, sim, da minha área de atuação. Você pegar um problema social e abordá-lo obstinadamente, às vezes se comprometendo com as regras que as redes sociais impõem, que elas exigem uma certa frequência, etc e tal, é algo ruim. O caso do Miguel Soriani é muito ilustrativo. E eu digo, é um caso muito banal e um tanto óbvio. Um homem que vai se debruçar sobre esse tema, que vai encarar esse abismo sem parar, é óbvio que isso vai fazer mal para ele e vai conduzi-lo a aquele tipo de impostura, aquele tipo de problema. Isso nós observamos, por exemplo, entre alguns psiquiatras que, de tanto lidarem com a loucura humana, acabam se prejudicando. E eles próprios precisam de um acompanhamento médico, têm que se desligar da profissão, precisam descansar. Algo semelhante também ocorre com os policiais, especialmente aqueles que lidam com muitas questões de violência. Então, o trabalho policial é realmente algo tensional, por assim dizer. Então, isso tem que ficar claro. E, além disso, esse vídeo ele serve como um grande exemplo de lição de simbolismo. Você vê-lo sendo articulado meio que ao vivo, entre aspas. Então, vejam, uma obra de arte, ela pode ser interpretada e reinterpretada sob várias dimensões. Quanto a isso, não há problema. Sendo anime um tipo de obra de arte, o mesmo se dá com este tipo de mídia. Então, aqui faremos uma interpretação sobre o Yoshigaki Kira, que não é a única nem a mais profunda, mas é uma interpretação possível, dentre tantas outras. Em primeiro lugar, fica claro que a cidade de Morio é um protagonista na obra de JoJo's Bizarre Adventure. Essa questão da cidade que é um protagonista, um tema que aparece em Twin Peaks, por exemplo, ou na própria vila do Chaves. Ao ponto de que você consegue, inclusive, delinear com certa facilidade a geografia do lugar. E, basicamente, você tem uma série de personagens que estão integrados àquela localidade, como ocorre, por exemplo, com os hobbits em relação ao condado, e você tem essa figura que se dissocia daquele lugar, que aparece como um ruído. Como eu disse na mencionada live, as figuras da parte 4 são figuras interioranas, tipicamente interioranas do Japão. E o Yoshigaki Kira é uma figura cosmopolita própria de um centro urbano. Mas, curiosamente, ele quer ficar nessa cidade pequena, ele quer, mais do que participar daquela vida social, meio que se inocular ali dentro. Enquanto os personagens, os demais personagens, e até alguns outros vilões, se expõem, se lançam à vida pública, se lançam às interações sociais abertamente, em alguma medida, o Yoshigaki Kira quer cada vez mais se ocultar e se velar. Bem, ele pode servir como uma espécie de metáfora, ou mais precisamente de símbolo, para o problema moderno do vício em conteúdo adulto e tudo que o concerne, tudo que o orbita, que provavelmente vocês já estão entendendo do que se trata, sem precisarmos aqui sermos mais explícitos. Então o Yoshigaki Kira, ele tem o poder de destruir, enquanto que o Josuke tem o poder de construir, o que é poeticamente muito ilustrativo e lúdico. O Yoshigaki Kira, ele tem um problema com moças, ele é um psicopata, tal qual Patrick Bateman, e ele é cheio de peculiaridades. Uma delas é que ele tem essa relação doentia com mulheres, mas ele não quer se relacionar com a pessoa concreta diante dele. Ele não quer
aquela pessoa concreta com suas tensões, complexidades, problemas, virtudes e vícios, como ocorreria no relacionamento convencional. Ele destrói a moça e mantém somente a mão da dita cuja e se relaciona com a mão decepada até que ela apodreça e ele descarte e faça uma outra vítima, sempre nas sombras. E nós vemos isso com pessoas que estão mais afundadas no vício em conteúdo adulto. Na medida em que o sujeito penetra nessa questão, ou se aprofunda nela, nesse hábito, por assim dizer, um dos efeitos que ocorre é ele preferir se relacionar com aquele teatro, aquela ilusão virtual, em vez de se relacionar com uma moça concreta e real. O conteúdo adulto aparece como essa mão decepada. Ele não entrega uma pessoa concreta e real, mas ele entrega uma parte dela. E veja, não é que ele entrega uma parte mais erótica, por assim dizer. Mas ele entrega a mão, o que é muito curioso. Então o Yoshigaki Kira funciona, a história dele, a narrativa dele é um grande símbolo nesse caso. E a pessoa, ela vai se alienando das relações sociais. E, além disso tudo, nisso você tem um efeito de destruição, na medida em que os conteúdos adultos provocam essa chaga social, mas em vários níveis, na medida em que você acaba com a pessoa do outro lado da tela. Meio que você a explode, você a conduz a uma entropia. E o que só sobra é esse fragmento de ser humano com o qual você se relaciona, estabelece essa relação que, veja, é uma relação que todo mundo entende é vergonhosa, que não pode vir à luz do dia, mas que deve ocorrer na obscuridade. Então o Yoshigaki Kira, ele não mostra quem ele é verdadeiramente. Pelo contrário, ele tenta ser um sujeito medíocre, em certa medida, um sujeito que não assume grandes responsabilidades, ele não tem vocação, então ele é bom em tudo e acaba sendo bom em nada. É o homem-massa do Ortega y Gasset, em alguma medida, não exatamente, mas seria mais o homem médio do campo jurídico, né, pelo qual você mede os efeitos de uma lei, por exemplo. Então, aqui tem uma dissociação. Ele cultiva uma certa aparência para mascarar uma verdadeira essência, que é essa essência psicopata que ele nutre. E o sujeito que vai se habituando ao vício em questão, que nós estamos comentando, chega um momento em que ele quer deixar de ser visto, ele quer deixar de ser percebido, ele não quer chamar a atenção, é o famoso quer ficar no canto dele, para que nas sombras ele possa nutrir esse vício, alimentá-lo, retroalimentá-lo e vivenciá-lo. E usufruir somente do fragmento de pessoas. Mas isso vale para a questão do conteúdo pornográfico, mas vale para outras questões de uma maneira muito mais sutil. Ainda no campo virtual das redes sociais, a gente observa isso. A pessoa, ela prefere viver aquele mundo virtual e lidar com fragmentos de pessoas e vai se alienando da completude da vida, de ter que lidar com o ser humano completo. Que é um ser humano que discorda de você, tem pensamentos diferentes, tem problemas, sofre, normalmente não está no seu melhor estado, mas você tem que lidar com ele. Então, esse é um problema de
amizades virtuais, trazendo um pouco da minha vida particular. Lógico, com alguma prudência. Por muito tempo, a minha mãe acompanhou sempre isso. Ela viu as minhas articulações acerca de amizade. O quanto eu ficava frustrado, como as amizades se davam. Porque ela deve ter cansado de me ouvir falando isso, que a pessoa não queria se relacionar com um amigo concreto, completo, que é aquele ser humano real de fato, que é imperfeito. Mas ela diz que é seu amigo enquanto você serve a ela, enquanto você serve de câmara de eco para alguns afetos dela. Na medida em que você não serve mais, na medida em que você performa algum protagonismo, você traz alguma questão sua, a pessoa ali descarta. Eu vi muito isso, incansavelmente, ao ponto de que, como eu digo, eu só vim ter amigos recentemente, depois de adulto, bem depois de adulto. O primeiro, o meu sócio, José, que está comigo até hoje, e, em segundo lugar, os amigos do Etnoverso. Veja, nós não somos amigos uns dos outros porque nós concordamos com as mesmas questões, por assim dizer. Mas tem algo mais profundo. Nós amamos uns aos outros na completude do ser humano. Se vocês perguntarem para mim, eu gostaria que Mateus Tibúrcio mudasse algo? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Porque eu gosto dele como ele é. Seria uma grande sacanagem falar que eu gostaria que ele mudasse isso ou aquilo outro, não. Eu carrego o meu amigo no coração na completude e complexidade dele. Eu gostaria que Gustavo Henrique, Elian, Eduardo, etc. e tal, mudem algo de forma alguma. O que eu quero para eles é o que eu quero para mim. Sempre melhorar a cada dia, se comprometendo sempre com as melhores coisas, com o bem, e não optando pelas piores coisas e pelo mal. Mas isso aí diz respeito à vida particular de cada um. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua caminhada, cada um segue no seu ritmo e a gente tem que respeitar isso. O meu pai sempre me falou sobre a importância de alcançar equilíbrio na vida, porém, completando o ensinamento do meu pai, que é uma complementação minha, cada um tem o seu equilíbrio. Cada um encontra seu equilíbrio. O mais importante, Deus tem essa informação e é o suficiente. Nós não sabemos. É sempre uma nova descoberta a cada dia. Alguns vão se tornar monges, padres, pastores, empresários, vão ficar ricos, outros vão ter problemas financeiros ao longo de toda a vida, vão casar, vão divorciar, vão ser solteiros, etc. e tal. Mas cada um encontrando seu equilíbrio naquilo que lhe cabe. Então vejam, a questão não diz só respeito aos filmes adultos. Então nós estamos pegando Yoshigaki Kira em sua narrativa, em seu tropos, enquanto símbolo, que é algo que cabe à obra de arte, e mostrando as várias dimensões que esse simbolismo tem. Então fomos de uma coisa mais específica, um problema mais específico, e estamos o ampliando. Um problema social e falando da sociedade no geral. Isso vai valer para relacionamentos amorosos, relações entre pais e filhos, relações dentro de empresas. Você optar pelo ser humano fragmentado em detrimento do ser humano real. Então, falamos de internet, mas, por exemplo, no lugar da internet, antes dela isso já acontecia na medida em que, sem internet, a pessoa se compromete com um mundo de fantasia, com certas narrativas fantasiosas que ela constrói dentro de si, e ela fica se regozijando com isso, e ela deixa de reconhecer o ser humano concreto e real, a pessoa, pessoalidade, e prefere se relacionar com o fragmento de ser humano que ela consegue gerenciar no mundo imaginativo dela. É óbvio que um ser humano total, em toda a sua totalidade, não cabe dentro da nossa imaginação. Nós mesmos
Não conseguimos aprender a nossa pessoalidade completamente. Somos um mistério para nós mesmos. Percebem? Então, não é só um problema da internet, mas ele é muito mais amplo. Então fica esse alerta. E aí vejam, o Yoshigaki Kira, ele tem um fim que não é um fim esplendoroso, por assim dizer, não é uma morte épica. Ele tem uma morte banal. Aquele próprio mundo de mediocridade que ele construiu o consumiu. Ele não foi morto pelos heróis em uma espécie de morte ritual. Não, ele foi tragado pela banalidade. Uma ambulância o atropela. Sem querer. Sem querer. É o fim que ele merecia. Ele morre em um acidente banal. E, curiosamente, é um instrumento público que serve para salvar as pessoas que acaba o destruindo. Né? Curiosamente. Né? Passa por cima da cabeça dele. E nós vemos que os heróis aparecem como uma alternativa válida e alternativa correta contra esses hábitos sintetizados na figura de Yoshigaki Kira. Então percebam que os personagens da parte 4 não são perfeitos, sob hipótese nenhuma. Cada um tem suas questões, tem seus problemas. Mas eles se lançam na vida e assumem responsabilidade sobre essa vida. Responsabilidade pela própria felicidade. E aí, naturalmente, o poder de cada um tem algo acerca disso. Seria o que Santo Tomás de Aquino diz. Se você quer navegar, você tem que lançar os seus barcos no mar. Como eu sempre digo, o tempo está passando. Seria algo... Eu acho que eu nunca disse isso publicamente, mas eu falo em privado, que é você fazer a vida acontecer e não esperar que ela aconteça. Então, se lançar. Eu gravar um vídeo aqui na internet, em certa medida é isso. Eu poderia ficar na intimidade do meu quarto, isolado, esperando acontecer a vida, esperando que algo caia do céu. Mas como diz os originais do samba, nem tudo que cai do céu é sagrado. Né? E não, eu vou me lançar, vou me expor, vou produzir, vou construir, vou ser propositivo para fazer as coisas acontecerem. Sabe? Então esse ímpeto por fazer acontecer, vou me lançar, vou na academia, vou falar com os outros, gaguejando, vou sorrir para os outros, parecendo bobo, mas vou fazê-lo. Vou oferecer ajuda e vai ser negado, a pessoa vai falar, sai daqui, para de encher o saco, mas eu vou me lançar, vou falar com aquela moça que eu estou interessado e vou levar um fora, mas não vou ficar só na teoria. Na teoria, no mundo da imaginação, no mundo da Xuxa da imaginação, tá quase que todo mundo. Agora, poucos se lançam corajosamente na vida, nesse ímpeto quase assim de navegador, de conquista, uma certa inocência infantil de descoberta, de fascínio com as coisas. Lógico, tudo isso é sempre bom ter uma ressalva, com prudência e temperança. Né? E um bom jeito de temperar tudo isso é você cultivando uma certa calma, cultivando uma certa gentileza, uma certa sofisticação. Então você, por exemplo, vai falar com uma mulher. Sendo homem, vai falar com uma mulher. Então tem que ter um certo cuidado evidente. Tem que ter um certo cuidado evidente. Acho que preciso nem explicar o porquê disso. Por exemplo, no mercadinho trabalha um casal. E aí eu falo com todo mundo. Eu falo com a moça, que é dona do mercadinho, eu tenho que ter o cuidado de falar adequadamente com ela em respeito a ela enquanto constituindo um casal. Então, quando eu falo com ela, eu tenho que pensar, mas ela tem um marido, então tem as minhas intenções,
que são as melhores, porém não basta só a intenção. Eu tenho que deixar claro que eu respeito tanto a ela, o casal em si e o companheiro. Porque eu já vi isso acontecer. Ah, mas não era a minha intenção. Aí, como diz o ditado, de boa intenção o inferno tá cheio. Eu já falei muito isso com um amigo, pessoalmente. Ah, não era a minha intenção. O cara não entendeu. Sim, meu amigo. Mas você também tem responsabilidade sobre a maneira como você se comunica. As pessoas fora da sua casa também são cheias de problema. Tem que entender e tem que respeitar essa condição humana para que você seja respeitado também. Lamentavelmente, mas é assim que funciona. Então, saber falar, saber lidar com esse âmbito social. Ou a outra opção vai ser se tornar um Yoshigaki Kira e se isolar. Se essa figura muito fleumática, muito estagnada, muito robótica, e construir um mundo da imaginação, um mundo perverso, um mundo pérfido, despudorado, e que aparece especialmente no problema do vício em pornografia. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau. OK マスター、レッツキルダホールビー